dia, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Aqui é a irmã cooperadora Fabiana, da Congregação Tanque de Betesda, e vamos compartilhar hoje mais um devocional com Deus, amém? Lembrando sempre que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e com Cristo é vencer ou vencer, e missões é a chama que não pode se apagar, amém. Hoje nós vamos ler um livro do Novo Testamento, no livro de Marcos. É o Marcos número 6. Vamos ler a partir do versículo 30. Vamos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Versículo 30 diz assim: Voltaram os discípulos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e reconheceram-os. Correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao embarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disse: É deserto esse lugar, e já é avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhes: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tornando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os céus, os abençoou. E partiu os pães, deu-lhe aos discípulos para que os distribuíssem, e por isso repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Humanamente falando, seria impossível alimentarmos uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E creio que foi esse o sentimento dos discípulos. Por isso que eles foram até Jesus e deram a ideia de Jesus, se despedir a multidão, falar para que cada um fosse embora para comprar alimento no caminho. Mas Jesus, através dessa parábola da multiplicação dos peixes, ele nos traz ensinamentos para as nossas vidas, né? Ele ensinou os discípulos que eles mesmos deveriam dar o alimento para a multidão. Então eles foram e levaram até Jesus os pães e os peixes, né, como ele pediu. E Jesus olhou para os céus, abençoou, multiplicou e depois ele deu para os discípulos servir a multidão. Os discípulos levaram até Jesus o pouco que tinham e Jesus, ele fez a multiplicação, transformou aqueles poucos recursos em uma grande abundância. E depois que mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que não estão nessa contagem, que todos se alimentaram, se fartaram, os discípulos reuniram as sobras e sobraram mais de 12 cestos cheios de pedaços de pães
e peixes. Como Deus é maravilhoso, né? Ele é nosso pastor supremo. Ele supre todas as nossas necessidades. Por isso que nós temos que, como diz a palavra, né? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então, que nessa manhã nós possamos colocar diante de Deus aquilo que nós estamos precisando. Que recurso que nós estamos precisando? É um recurso financeiro? É um alimento, como essa parábola? A gente precisa de ânimo, refrigério para nossa alma, paz no nosso lar. Precisamos saldar compromissos, de uma porta de emprego, de um milagre, uma cura física, emocional. Qual é a sua necessidade, irmãs, essa manhã? Que nós possamos essa manhã levar até Jesus, ainda que para os nossos olhos, humanamente falando, seja algo impossível, mas nós servimos o Deus do impossível, aquele que pode todas as coisas, aquele que nada foge do controle. Que possamos nessa hora, amadas, em oração, levar ao Senhor os nossos anseios, as nossas necessidades, amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus. Apresento, Senhor, a minha vida, meu lar, Senhor, a vida de cada uma das irmãs, ó Deus. Que o Senhor, nessa hora, venha, Senhor, ouvir o clamor, ó Pai, da nossa alma. Que o Senhor venha entrar, ó Pai, com a provisão, ó Pai, na área que estamos precisando. Visita, Senhor, nesta hora cada lar, ó Deus. O Senhor conhece, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada uma de nós. Ó Espírito Santo, vem trazer, ó Pai, a provisão. Venha multiplicar, ó Pai, aquilo que nós precisamos, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ter o coração grato naquilo que o Senhor já nos deu, Pai, assim como Jesus, que possamos, ó Pai, abençoar, ó Deus, possamos erguer os nossos olhos e abençoar, ó Deus, aquilo que temos, porque sabemos que o Senhor vai multiplicar, ó Senhor, e teremos, ó Pai, não somente para o nosso sustento, para a nossa provisão, mas também para abençoar, Senhor, muitos ao nosso redor. E sabemos, ó Pai, que a colheita será grande, ó Pai, em nome de Jesus. Entra, Senhor, em cada lar, em cada coração. Vem, Senhor, derramando da Tua presença. Vem com a cura, com a provisão, com o alimento. Vem, Senhor amado, operando o Teu milagre, ó Deus, assim como nós aprendemos essa manhã nessa palavra, ó Pai. Que o Senhor realizou maravilhas, operou esse grande milagre. Opera também, Senhor, em cada lar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, desejo uma semana abençoada para cada uma de nós. Que o Senhor seja conosco. Grandes coisas estão por vir, em nome de Jesus. Amém. E esse foi o nosso devocional com Deus. Grande abraço, fiquem com Deus.